e acabamos nos perdendo em tanta informação de que ouvir a voz do Mestre. É você, pegar o seu ego e reconciliar em Cristo, é você pegar tudo que você tem e ser esmagado. É deixar Cristo te transformar. E a transformação de Cristo, ela nos machuca muito. Ela traz dor. Ela começa a te libertar das coisas que você muito tempo viveu, né? Como dissemos aqui. Muitos são ex. Somos ex de muita coisa. Deixamos de ser muita coisa. E talvez vivemos a prática do pecado muitos anos, que virou um hábito. E quando nós chegamos a Cristo, a gente reconciliamos nele. E começamos a transformação, o processo da transformação. Começamos a ter um olhar de Cristo. Fechamos o ouvido para as coisas do mundo. Fechamos, né, os nossos lábios. A gente domina, coloca um freio no lábio para que não possamos, né, amaldiçoar ninguém, mas abençoar. Que ele comece a nos ensinar a amar o teu próximo como a ti mesmo. É esse desejo de amar, esse desejo de misericórdia que transforma a nossa alma. Um processo de transformação em Cristo não é só se libertar, é você viver verdadeiramente esse amor. Na caminhada em Cristo, é complicado a gente não olhar para nós mesmos. O que eu tenho que melhorar todos os dias? Hoje estamos aqui, em Cristo Jesus. Somos perfeitos? Ele nos aperfeiçoa todo dia. Mas o mais poderoso é: amanhã nós teremos uma nova oportunidade, se assim Ele quiser. Ele nos levanta de manhã cedo dizendo: ei, filho meu, hoje eu estou te dando uma nova oportunidade de você viver o teu melhor e fazer o teu melhor. E às vezes a gente fica preocupado em tantas coisas. Eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer. E esquecemos, nesse tempo de hoje, esquecemos de viver o nosso melhor. Aí a alma sofre. Porque a alma é o nosso sentimento. Quantas pessoas estão com sentimentos oprimidos? De impossibilidade. Quando se inclina para as carnes, o Espírito hoje habita em nós. Se a gente olhar para a cruz, foi quando Jesus disse: está confirmado. Discipulei vocês, ensinei vocês, deixei o manual para vocês seguir. Está consumado. E eu vejo que nas suas fraquezas, assim eu vou aperfeiçoar o meu poder. E qual é esse poder? Consolador. Nós não estamos só nisso. É só a gente deixar ele dominar, né, pastor? Paulo, ele fala aos Coríntios, no capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, acho muito fantástico. Falávamos um pouco, o Espírito está me impulsionando a falar sobre aquilo que eu vejo, mas nem sempre o que eu vejo é real. Por isso, o apóstolo Paulo, ou o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, diz assim: de sorte que não vivemos por vista, mas por fé. E a fé não vem pelos olhos, mas pelos ouvidos. Talvez a nossa análise humana, eu falasse na igreja de Corinto, não tem mais jeito. E no capítulo 1, Paulo diz assim que o eterno, na pessoa de Jesus, ele é poderoso para nos apresentar incontaminados, perfeitos, sem mácula, sem mancha naquele grande dia. Então, assim, o que nos impulsiona a caminhar não é os acertos. Os meus acertos não me impulsionam, os meus acertos não me geram motivação. O que gera em mim motivação é a palavra dele. Isaías, o Espírito por intermédio de Isaías, diz assim: vê se há algum Deus como eu.
que mostra o fim do princípio. Então ele está permitindo que nós estejamos começando aquilo que ele já terminou. Vou repetir. Ele está permitindo que nós começamos aquilo que ele já terminou. Nós estamos muito bem, pastor. Nós estamos muito bem, porque toda a dificuldade que o mundo oferece, eu falava com o irmão Celso hoje de novo, eu falei assim, o Senhor ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não, antes disso ele diz uma coisa. Digo-vos essas coisas para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ele está nos posicionando. Digo-vos essas coisas, porque ele estava falando ali de toda a perseguição que vai ser necessária mesmo. Como o senhor falou, né? Todo discípulo ele vai ter que seguir os passos do mestre. Onde o mestre passou, ele vai ter que passar. Eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo, ele faz distinção. Em mim, paz. No mundo, aflição. Mas em mim, paz. No mundo, aflição. Então, assim, o que nos mantém em paz é estar nele. Mas como eu faço para estar nele? Ele diz assim, se as minhas palavras estiverem em vós, é sempre de dentro para fora. Eu digo que toda, de capa a capa do livro sagrado, não é que o Senhor não se importe com o externo, mas o foco dele sempre é o interior, sempre o interno. Sempre interno, porque o que está dentro, ele pode ver. Vou dar um exemplo aqui, foi muito fantástica a experiência que eu tive uma vez. Subi uma montanha, uma pedra muito alta que tem aqui, Teipava. E quando eu cheguei lá na pedra, eu vi uma plantinha. E era uma plantinha bonita, porque ela era uma plantinha pequena, assim. E ela era bem forte, sabe? Robusta, assim. E ela estava debaixo de uma pedra. E eu falei com o rapaz que foi comigo, assim, falei, olha só, né? Coisa, né? Essa planta é tão bonita aqui, mas escondida, ninguém vê. Ele falou assim, não, você não vê, mas o Eterno vê. Essa planta, ele não criou para a glória do homem, mas para a glória dele. É o interior. É quando nós fechamos nossos olhos humanos e deixamos ele guiar pela voz dele. É por isso que tem muita gente cega das vistas, mas começa a andar aí por onde vai, anda, se locomove e vive uma vida feliz, porque não vê o mundo, mas vê o mundo de Deus. O mais importante é a gente ouvir a voz que nos ensina, a voz que nos impulsiona. Aqueles discípulos estavam dentro da embarcação, os olhos deles contemplaram o grande vento forte, contemplaram a tempestade e eles aterrorizaram, porque quando eles olharam por dentro do barco, Jesus não estava. É muito fácil a gente passar tempestade com Jesus dentro. Porque a primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco. Eles se afligiram, sim, mas de repente, eles chamaram Jesus e Jesus acalmou. Ficou um trauma na alma. As vistas viu, ele sentiu na pele o afligir do vento. Porém, mestre, a tempestade nos aflige, mestre. Ele estava vendo Jesus ali dentro, foi tranquilo, né? E continuou a embarcação, Jesus levantou e acalmou o mar. Mas a segunda, é por isso que Paulo disse, ó, não vê pelas suas vistas, mas ouve que o ensinamento dele, pelos ouvidos. Pelos ouvidos, pelo que você está sendo ensinado aqui, que você está sendo ensinado. O que Cristo tem nos ensinado? O ensinamento. Quando eles ouviram a tempestade, e Jesus não estava no barco, eles desesperaram. E Jesus chega no barco, andando sobre o mar. E muitos estão vivendo assim, não reconhecendo Jesus no meio da tribulação. Alma oprimida ainda pelo que a vista vê. Eu tenho que ver o mover de Deus. Eu tenho que ver o manifestar. Aquele homem do tanque de Betesda que tinha que ver a água agitar e alguém jogar ali dentro. Jesus chega. Não, para com isso. Só basta uma palavra. Só basta você me ouvir. Se eu ouvir uma voz do mestre,
aí sim a nossa alma está curada. Muito caiu na procrastinação de eu estou liberto. Estou liberto. O povo estava liberto do Egito. Estou liberto. Faraó veio atrás de nós, o mar se abriu. Quando a gente fala em Gênesis, é o poderio de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo, de libertar. Derrubou todos os deuses de dentro do Egito, matou dentro do Egito, mas protegeu o seu povo, aquele que obedeceu. E quando o Faraó estava perto, Deus ele permite chegar no limite, o mar se abre. E Deus não faz a obra pela metade. O mar se abriu, mas o exército de Faraó até perseguiu dentro do mar. Mas quando Deus colocou o povo no lugar seguro, ele eliminou todos os inimigos. Não tinha inimigo, pastor. O povo estava ali, liberto. Eu estou liberto. Não bebo mais, não prostituo mais, não me drogo mais. Eu vivo uma vida tranquila. Mas a alma estava curada? Não estava. Quando em 3 dias Miriam tocava o pandeiro, regoziava. A primeira coisa mínima, uma água amarga no meio de caminho. Não importa, o importante é que a gente está dando ênfase só estar liberto. Aí eu vou na igreja domingo, eu vou segunda, eu sou crente, mas será que você está curado? No tempo da tribulação, será que tem? Porque quando ele vier, tem que ser pessoas curadas. A alma tem que estar curada. E o povo murmurou, pastor. E é um simples graveto, ó. Eles passaram, ele tinha um paraíso esperando ele. Porque pensou só de estar liberto, mas a alma ainda estava peregrinada pelo Egito no coração. E quando a gente tem a alma contaminada pelas coisas do passado ainda, a gente fica focado, estou liberto, não faço isso, a gente cria uma arrogância, o nosso ego fica ativo, que parece super crente para tudo quanto é lado, mas com a alma machucada. E Moisés, o grande líder, pela promessa, ele não saiu da promessa de Deus. Chega na terra de Canaã, o homem já estava cansado de tanto, e Deus cuidando, e Deus cuidando, e o povo, ele já estava com medo, porque Moisés ele poderia entrar direto na promessa. Mas as pessoas que somente foram libertas, mas com almas prisionadas, com almas amarguradas, almas sem transformação, impulsiona pessoas a não entrar na promessa. O interessante não é ser liberto. O interessante hoje é entrar dentro da promessa. E qual é a promessa? A salvação em Cristo Jesus.